A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta oportunidade para trazer uma palavra para o meu e para o seu coração. Que Deus possa, de uma forma toda especial, falar através desta mensagem ao seu coração, resgatar e trazer consolo para a sua vida. Que você possa ser muito bem-sucedido na presença do Senhor, em obediência à palavra de Deus. Com isso, nós vamos então trabalharmos aqui um texto de forma bem sucinta, como nós temos aqui mencionado, ainda que esse contexto talvez nós teremos um pouco mais de tempo, que é o texto de Apocalipse capítulo 2, onde nós vamos ver as cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Então nós vamos ler aqui o texto desta carta e depois nós vamos trazer uma aplicação às nossas vidas. Quero aqui já de antemão mencionar que aí temos algumas interpretações concernentes às cartas do Apocalipse. Por exemplo, tem aqueles que acreditam que as 7 igrejas, mesmo que ainda está trabalhando o seu contexto, elas representavam 7 dispensações, por exemplo, da igreja na face da terra. E nós temos uma segunda interpretação, que é a qual eu me enquadro, que é a interpretação literal, logicamente no seu contexto, cada carta dentro do seu contexto, cada igreja dentro do seu contexto, e depois de nós compreendermos aquilo que foi escrito para eles com o seu propósito, procurando, de uma forma buscar a entender o que o texto está dizendo, logicamente nós aplicamos às nossas vidas, porque tanto uma carta quanto outra vai falar conosco de igual forma por ser a palavra de Deus. Com isso, nós vamos ler aqui então o texto da palavra do Senhor, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei o teu lugar, do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Uma palavra muito maravilhosa da parte do Senhor. E aqui nós precisamos ter um pouco de cuidado para interpretar, o que a Bíblia está nos dizendo. Quando nós observamos, ainda que de forma sucinta, mas vamos procurar de uma forma que possamos passar aos irmãos, aqueles que ouvirem, verem esta mensagem, possam ser alcançados pela palavra do Senhor. Primeiramente, nós vamos observar, escreve ao anjo da igreja. Nós precisamos primeiramente saber quem é o anjo. É lógico que nós temos aí várias interpretações concernentes a isso, mas nós vamos procurar ser sucinto. Primeiro, a palavra anjo, do grego, quer dizer angelos, que vai trazer então a ideia de um mensageiro. Ainda que esta palavra pode, vamos dizer assim, afirmar que a palavra anjo se refere a um anjo de forma espiritual, aqui no contexto desta carta e das demais, nós vamos observar que aqui anjo ou angelo, no grego mensageiro, é o pastor da igreja, é aquele que está incumbido para cuidar daquela igreja, é a pessoa responsável, guardião da congregação. E nós vamos ver também que, ao decorrer dessas epístolas, dessas cartas, melhor dizendo, nós vamos entender que
muitas coisas Deus fala através do seu contexto, no sentido também cotidiano do seu dia a dia, por exemplo, né? Trabalhando ali uma questão histórico-cultural e utilizando aquilo como recurso para falar aquela igreja. E nós vamos observar também que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender a palavra de Deus, principalmente o Apocalipse, a qual já falamos numa outra mensagem, que alguém às vezes traz até um certo misticismo negativo, dizendo que não se deve estudar ou ler o Apocalipse. Né? E aí, nesse caso, por ter dificuldades de compreensão e algumas regras da hermenêutica, nós vamos observar aquelas bem mais elementares que a Bíblia explica a Bíblia. Então nós vamos observar que a própria Bíblia vai nos dar interpretação em muitos textos aqui. Com isso, nós vamos observar então que o anjo mensageiro é o pastor. Depois nós vamos ver que está em Éfeso, diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Por exemplo, meu Deus, o que é as 7 estrelas? E depois, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Se você que já ouviu aqui mencionando sobre hermenêutica, ciência da interpretação e hermenêutica bíblica, da interpretação bíblica, você volta uma folha, uma página, e você vai ver lá no versículo 20 do capítulo 1, o próprio Jesus descortinando, revelando o que nós estamos nos deparando já no início do capítulo 2. O que são as 7 estrelas e os 7 castiçais de ouro? Veja bem, o mistério quer dizer mistério, aquilo que estava oculto, como nós temos a Bíblia como revelação e o Apocalipse como revelação, tirando o véu e mostrando aquilo que estava oculto. Agora Cristo está revelando, está nos mostrando e nos ensinando o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então as 7 estrelas são os 7 anjos, que são os pastores. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E isso nos mostra então e nos aponta que Cristo está no meio da sua igreja, dos 7 castiçais de ouro. Então o 7 seria ali o número, né, da perfeição. Então, dentro do contexto eclesiológico, ele está no meio da sua igreja. É ele que opera. E aí as estrelas estão à sua destra, porque é ele que conduz a vida do pastor que obedece e que procura, como mensagem, pregar a palavra como ela é. E se você quer saber quem é um verdadeiro pregador, um verdadeiro ensinador, é aquele que vive principalmente, mas que procura pregar a palavra como ela é. Com isso, então, nós já sabemos quem é o anjo é o pastor. As 7 estrelas, os 7 pastores. E os 7 castiçais, as 7 igrejas. Agora, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência. Uma coisa nós temos certeza, é que ele conhecia esta igreja. Ele está no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está no meio do seu povo e ele me conhece e ele te conhece. Talvez você está passando por alguma necessidade, por algum problema ou por alguma aflição, turbação. Quero dizer para você que ele tem a resposta para todas as coisas. E ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele me conhece melhor do que nós mesmos, melhor do que eu mesmo. Então, com isso, nós temos uma certeza. Sei as tuas obras, ele sabe o que eu estou fazendo, ele sabe o que você está fazendo. E o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Veja que Deus não compactua, e o Senhor aqui, ele não compactua com o erro. Ele conhece as obras, ele conhece o trabalho, ele conhece a paciência daqueles que fazem parte da igreja de Éfeso, e ele está dizendo então que eles colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. E esse contexto de apóstolo, até vou mencionar aqui um livro do pastor Augustus Nicodemos, onde ele menciona sobre apóstolos, muito interessante. Se você puder
comprar, com certeza você vai aprender muito sobre este tema. E era um tema muito recorrente no período apostólico bíblico, a qual você vai observar que o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, você vai observar ali no capítulo 11, por exemplo, que ele está fazendo uma defesa do seu apostolado. Por quê? Porque haviam vários ali na igreja de Corinto agora que se diziam também apóstolos, se consideravam super apóstolos. Na verdade, eles eram gnósticos. E no período bíblico do primeiro século, principalmente, a igreja sofreu muito com o gnosticismo, que era, na verdade, uma heresia filosófica, tanto antes de Cristo como no período de Cristo apostólico e posterior. Até hoje, nós observamos traços na igreja de irmãos, de pessoas, né? Vamos dizer assim, não vou chamar de irmão, mas de pessoas gnósticas. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E nós vamos observar ali que o apóstolo Paulo chega a mencionar que não é de se admirar que esses obreiros fraudulentos, que quando Paulo não estava, eles diziam que a aparência dele era fraca, eles mencionavam que por epístola ele era firme, ele era duro, mas quando estava presente a sua aparência era fraca. E aí você observa que o apóstolo Paulo, então, ele vai fazer a defesa ali do seu apostolado, e ele chama eles de obreiros fraudulentos, e ele até chega a dizer assim, ó, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então imagine os obreiros fraudulentos se passando por bons pastores e também de apóstolos. Com isso, nós observamos que isso é algo que ocorria muito no período apostólico. E por que não dizer, até os nossos dias, muitos se consideram apóstolos. Por isso que eu citei aqui o livro do pastor Augustus Nicodemos, onde ele vai trabalhar justamente esse assunto de uma forma com muita propriedade. Recomendo porque é um ótimo livro. Também nós vamos ver aqui, ó, e sofreste, tens paciência. Então, muitas vezes estamos sofrendo, mas precisamos ter paciência pelo seu nome e não te cansaste. Então, quer dizer, nós não podemos nos cansar e precisamos sofrer pelo nome de Jesus. Então, nós estamos aí num momento histórico bastante conturbado e muitas pessoas são perseguidas por causa do Evangelho. E que Deus nos guarde, nos abençoe e nos dê força para que possamos ter a direção do Espírito de Deus e viver a palavra como ela é, aprender a palavra como ela é, porque hoje nós vemos aí uma gama de pregadores que não trazem o conteúdo da palavra de Deus, pegam apenas partes da palavra de Deus. E com isso nós precisamos estar atentos para não sermos enganados por um falso evangelho que parece com o evangelho, mas não é. Com isso, nós temos ali o versículo 4, tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou primeiro amor. Na verdade, aqui é uma exortação a qual o Senhor Jesus está detectando nesta igreja, que eles haviam então deixado o primeiro amor, e ele diz, tenho, porém, contra ti. Então eu fico imaginando o quanto nós devemos nos cuidar, porque o próprio Senhor, se enviasse uma carta, talvez para a igreja local, onde faço parte, onde estou dirigindo pela misericórdia do Senhor, o que o Senhor teria contra mim? O que o Senhor teria contra nós? Então nós sabemos exatamente aquilo que nós precisamos para nós, na verdade, não nos perdermos, não nos afastarmos de Deus, daquilo que é o seu propósito. Mas ainda assim, nós vemos que mesmo o Senhor tendo algo contra aquela igreja, ele menciona, ele vai dizer o seguinte, lembra-te, pois, de onde caíste, deixaste o primeiro amor. Quer dizer, não prioriza mais a oração, não prioriza mais o jejum, não prioriza mais a comunhão com o Senhor, porque pode ter certeza, independente de exatamente o que ocorria, o que mais foca e o que mais tira o ser humano da presença de Deus é a distração, é muitas vezes o próprio celular, a própria mídia em si.
ou vamos dizer assim, até mesmo não que seja errado a recreação, não que seja errado a diversão, mas muitas vezes, se não tomar cuidado, rouba o tempo de Deus. Então nós precisamos ter um equilíbrio para que possamos viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. E aí nós vamos observar então que ele diz: lembra-te de onde caíste. Nós sabemos aonde nós erramos. Lembra de onde caíste e pratica as primeiras obras. Então veja bem que ele nos dá a dica para nós nos arrependermos das nossas falhas, daquilo que nos afasta de Deus, para que então possamos voltar às primeiras obras. E aí, lembra-te, pois, né, já o versículo 5, ele vai dizer assim, ó, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, tirar a nossa luz, nosso castiçal. E aí nós precisamos, logicamente, procurar viver de acordo com a palavra de Deus, né? Teologicamente, por exemplo, na questão arminiana, vai falar sobre o sinergismo, né? Dentro da perspectiva dos 5 pontos arminianos e também calvinista, vai falar então, na visão arminiana, o sinergismo, que é a perseverança dos santos. Quer dizer o quê? Obediência à vontade da palavra de Deus. Aquilo que Deus quer, nós caminharmos, nos esforçarmos para viver a vontade de Deus em obediência pela palavra de Deus, reconhecendo a soberania do Senhor, a graça sobre as nossas vidas. Eu estou aqui encurtando, tá? Isso aqui, na verdade, é um assunto que envolve muito tempo, mas eu quero aqui falar de forma bem sucinta para poder trazer uma palavra para conforto no seu coração. Nós temos assim, então, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então nós vamos observar aqui os nicolaítas, né? Algo que ocorreu nesta igreja, e eu separei aqui um livro para justamente nós mencionarmos quem são os nicolaítas, que vai mencionar assim, libertinos do século I, Éfeso e Pérgamo, onde aparecem os nicolaítas, os seguidores de Nicolau. Vai dizer assim, pelo menos, o dicionário Strong. Nicolaítas quer dizer destruição do povo. Seita, mencionada em Apocalipse capítulo 2, 6, a qual já vimos, e Apocalipse 2, 15, acusada de manter o erro de Balaão. E aí vai dizer assim, ó, tornando-se uma pedra de tropeço na igreja de Deus, por obstruir a liberdade de comer coisas. E aqui vai dizer, né, dando liberdade para comer coisas sacrificadas aos ídolos, como cometer fornicação. Então está muito ligado à questão sexual. Nós vamos observar também que dentro desse contexto, aqui tem muita informação no livro, mas eu vou procurar apenas mencionar algumas questões para nós conduzirmos já para o final da nossa mensagem. Vai dizer assim, ó, o mais antigo, né, nós vamos observar que alguns apologistas dos pais apostólicos, eles acabaram defendendo a fé cristã. E aí nós vamos ver assim, ó, ao que parece o movimento nicolaíta teve uma breve existência, durante a qual exerceu uma sensível influência às igrejas da Ásia Menor. Então nós vamos ver aqui, ó, o que levou muitos pais apostólicos a fazerem referência a esse grupo herético. Então, por exemplo, o mais antigo deles foi Irineu de Lyon, 130 a 202 depois de Cristo. Ele dizia que os nicolaítas eram seguidores de Nicolau, um prosélito que foi contado entre os primeiros diáconos. Conforme declaração de Irineu, os nicolaítas levavam vidas dissolutas e sem limites. Será que hoje temos traço de nicolaítas dentro das igrejas? Com certeza. Por isso que nós não podemos aceitar esse tipo de ensinamento, não podemos aceitar esse tipo de indivíduo, né? Para que possamos, na verdade, manter essa doutrina, a palavra de Deus como ela é. Nós vamos observar Hipólito de Roma, 170 a 236, diz que o diácono Nicolau, um dos 7 dos diáconos eleito pela Igreja Apostólica, era o autor da heresia nicolaíta e líder máximo da seita. Vai dizer aqui, por exemplo, Eusébio de Cesareia,
em 263 a 339, diz que a heresia nicolaíta teve vida curta. De fato, ela foi combatida por Paulo e João e gradativamente desapareceu em meados do segundo século. O livro, conhecido por Constituições Apostólicas, 375, afirma que os nicolaítas viviam em extrema imundície espiritual. Então, aqui para nós concluirmos, Venerável Beda, em 673 a 735, diz que Nicolau permitiu que muitos homens se casassem com a sua esposa. Veja só. Tomás de Aquino, 1225 a 1274, dizia que Nicolau incentivava a poligamia, olha só, poligamia, e que os homens tivessem esposas em comum. Então, quer dizer, quando olhamos os traços aqui de quem poderia ser, os nicolaítas, nós observamos que era algo muito daninho, muito danoso, algo muito extremamente terrível, que não era para que viesse aceitar no período apostólico da igreja e também para os nossos dias, de igual forma. Então, para nós concluirmos aqui, o versículo 7 último. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui nós observamos que o Espírito de Deus fala à sua igreja. O próprio Jesus, mediante o Espírito a qual o Senhor Jesus enviou, quando ele disse que enviaria o outro Consolador, o outro da mesma essência, que aí é Alon, outro da mesma essência, é Deus substituindo Deus. Jesus foi, o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2. E aí com isso nós temos então a inauguração da igreja e temos também o poder do Espírito sobre as nossas vidas, para ajudar, para guiar, para nos conduzir através da palavra de Deus. E com isso nós vamos observar então que o Espírito falou às igrejas, aquilo que está no texto, aquilo que nós acabamos aqui de fazer uma pequena exposição. E aí nós vamos observar: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então veja bem, lá no Éden, essa árvore foi então não permitido que o homem viesse comer. Depois que ele come do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que ele começa a ter ciência do bem e do mal, Deus o não permite mais que o homem fique no Éden. Com isso, impede-o de comer do fruto da árvore da vida. Com isso, eu sempre imaginava como algo muito triste saber que o ser humano havia sido tirado. Parece-me que um livro a qual eu tinha de estudo, de teologia até tenho, na capa ele trabalha 3 doutrinas: anjos, homens e pecado. E aí mencionava como se fosse Adão e Eva, triste, saindo do Éden, e o anjo por detrás com a espada flamejante, dava assim aquela sensação de derrota, aquela sensação de tristeza, de ter desobedecido, logicamente, mas numa certa feita, lendo e relendo o texto, Deus fazendo eu ler novamente, dizendo para eu observar algo muito ali profundo e maravilhoso que está exposto até no texto. E eu lendo e relendo consegui entender porque o Espírito Santo me direcionou, e eu entendi que Deus expulsou por amor, como um pai amoroso, que fez tudo para que o ser humano desfrutasse, mas pela desobediência estava sendo levado a fora do jardim. Por quê? Para que não viesse comer do fruto da árvore da vida. Por que Deus fez isso? Porque ele sabia que ia comer. Deus não é pego de surpresa. Para aqueles que ficam falando, mas se Deus sabe todas as coisas, como é que o homem pecou? E faz aquelas perguntas que na verdade são capciosas. Quero dizer a você, o mesmo Deus que sabia que o homem ia pecar, ele também não permitiu que o homem vivesse eternamente no pecado. Sabe o que eu quero dizer para você? Você que está ouvindo essa mensagem, que está vendo esse vídeo, quero dizer para você que Deus nos ama e Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Tem solução para a sua vida sim. E é por isso que nós estamos aqui fazendo esta mensagem para falar ao seu coração, dizer para você que existe, na verdade, existe esperança para a sua vida. E essa esperança, ela ressuscitou, que é Cristo.
E o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então entenda que se o homem comesse o fruto do conhecimento, ou melhor, da árvore da vida, ele com certeza viveria eternamente no pecado, seríamos semelhantes aos demônios, sem redenção. Mas para mim e para você, mesmo caído, mesmo nascendo no pecado, como a Bíblia menciona em Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. 5:12, por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado gerou a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A Bíblia vai falar em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, há solução para nossas vidas. E aqui nessa carta, Deus fala ao meu e ao seu coração o quanto nós temos ainda, podemos receber da parte do Senhor, porque Ele, através dessa palavra, Ele traz a mim e a você uma solução para que possamos viver na presença do Senhor. Sabemos que, logicamente, aqui literalmente estava falando a igreja de Éfeso. Mas a promessa à igreja de Éfeso, quero dizer para você que existe solução e um dia poderemos estar com Jesus e participando, desta bênção na presença do Senhor, que está na eternidade com Cristo. Que Deus abençoe o teu coração. Passamos um pouquinho do nosso horário, daquela proposta, mas com certeza Deus vai falar fortemente na sua vida e no seu coração. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.